Eu quero nesta oportunidade cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos dando início à escola bíblica, a lição de número 13, que traz como título Voltados os olhos para a bendita esperança. Vamos fazer uma oração, suplicando a bênção de Deus, a sua santa e sábia direção. Bondoso Deus, nosso Pai celestial, em quem vivemos, nos movemos e existimos. Te damos graças pela vida, a paz, a saúde, os livramentos. A tua boa mão tem nos conduzido em segurança. Te agradeço pelo privilégio de aqui estar em tua casa para estudar a tua palavra juntamente com teu povo. Dirige a nossa mente, dá-nos a tua sabedoria, abrindo os nossos entendimentos, para que possamos entender e assim colocar em prática os ensinamentos de tua palavra. Fica conosco, nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, lição de número 13, voltado os olhos para a bendita esperança. O texto áureo da lição, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a nossa esperança é algo vivido, é algo vívido e real. Não se baseia em utopia, nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. O objetivo geral da lição de hoje é voltar os olhos para a bendita esperança. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. E terceiro, estimular a viver uma vida com fidelidade. Estarei lendo agora a leitura bíblica no livro dos Atos dos Apóstolos,
capítulo 1, versículos 6 ao 11, que diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Graças a Deus. Amados irmãos, o assunto principal da lição de hoje é acerca da segunda vinda de Jesus. Neste caso, é voltado os olhos para a bendita de que fala o apóstolo Paulo, o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convém salientar que a mensagem da segunda vinda de Jesus é a mensagem mais palpitante das Escrituras. Está presente em toda a palavra de Deus. Mas eu quero destacar para vocês que somente no Novo Testamento a mensagem da segunda vinda de Jesus aparece 318 vezes, em 24 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, em 216 dos 260 capítulos que o Novo Testamento possui. Então dá para nós perceber a importância, a relevância, o valor da segunda vinda de Jesus. Convém salientar que a segunda vinda de Jesus é dividida em 2 fases. Na primeira fase da segunda vinda de Jesus, ele virá para os seus. Na segunda fase, ele virá com os seus. A primeira fase da segunda vinda de Jesus é invisível ao mundo. A segunda fase é visível ao mundo.
na primeira fase da segunda vinda de Jesus, ele virá sobre as nuvens e vai arrebatar o seu povo, a igreja peregrina. Segundo as Escrituras, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados nos ares, aos céus, num abrir e fechar de olhos. A segunda fase da sua segunda vinda, ele virá sobre o Monte das Oliveiras. Na primeira fase da segunda vinda de Jesus, ele vem arrebatar a sua igreja. Na segunda fase da sua segunda vinda, ele vem livrar Israel e julgar e condenar os pecadores. Sim, Jesus vem. A igreja está aguardando o cumprimento desta promessa alvissareira, gloriosa, extraordinária, e devemos estar com os olhos voltados para a bendita esperança, isto é, os nossos sentidos, a nossa atenção, a nossa vida deve estar voltada, valorizando a sua promessa gloriosa. Jesus vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeiro ponto da lição: breve o Senhor virá. Com certeza, como disse Paulo escrevendo aos irmãos romanos, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Esta é a maior esperança da igreja peregrina. A igreja caminha, a igreja marcha, a igreja está na espera do arrebatamento, da segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus. Breve o Senhor Jesus virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Jesus Cristo já estão presentes. Nós podemos ver, caros irmãos, que os sinais que antecipariam a segunda vinda de Jesus estão quase que todos cumpridos. Sinais na terra, sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, sinais na área da natureza, sinais na área social, sinais na área moral, sinais na área espiritual. Os sinais estão à vista. Quem é sábio, que se dê por avisado. Os prenúncios
as evidências, os sinais escriturísticos estão se cumprindo à nossa volta. Estamos de olhos bem abertos, voltados para a bendita esperança e vendo a cada dia o cumprimento da inerrante, a infalível palavra de Deus. Como disse Pedro, ainda que alguns, em relação à segunda vinda de Cristo, a tenham por tardia, mas o Senhor breve virá. No seu relógio escatológico, ele não atrasa, ele não adianta, ele virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância no Novo Testamento, notadamente nos Evangelhos e nas epístolas paulinas. Vocês observaram as informações que eu as relatei no início, na introdução desta aula. Eu disse, e dada a sua relevância, eu volto a ratificar: a segunda vinda de Jesus está presente em 318 referências somente no Novo Testamento, em 24 dos 27 livros, em 216 dos 260 capítulos do Novo Testamento. Sim, a segunda vinda de Jesus é a mensagem mais relevante, alvissareira, palpitante, desperta, acorda, Jesus está voltando. A qualquer momento a igreja estará ouvindo o ressoar da última trombeta. Jesus vem. Despertemos, pois, e procuremos estar preparados. A segunda vinda de Jesus inclui, na primeira fase, o arrebatamento da igreja e, na segunda fase, a manifestação de Cristo em glória. A segunda vinda de Jesus é uma promessa. Jesus prometeu, ele garantiu na sua palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse ele. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Eu quero destacar, dentro deste contexto, no Evangelho de João, capítulo 14, os 3 primeiros versículos, a relevância, o valor, a importância da promessa. Promessa não feita pelos homens. Vocês sabem,
Os homens prometem como sem falta e faltam como sem dúvida. Agora, o Deus Jesus, Ele é maravilhoso. O que Ele promete, Ele faz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, está escrito: porque todas quantas promessas há de Deus, tem por ele o sim e o amém, para a glória de Deus Pai. Deus promete e Ele garante. Deus promete e Ele faz. E Ele prometeu aos seus. Ele prometeu na sua palavra: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde vós estiver, vós estejais também. Jesus garante, Jesus disse: para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus prometeu e nós estamos aguardando o cumprimento da sua promessa. E o apóstolo João fala: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você tem esta esperança? A sua alma alimenta a expectativa do cumprimento desta promessa? Qual é a promessa? A promessa da sua segunda vinda. Então, se você tem esta esperança gravada no âmago da tua alma, então façamos o que o apóstolo João nos recomenda: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O dia se aproxima, a cada dia que passa, mais se aproxima o momento glorioso, mais se aproxima a bendita esperança da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A respeito deste dia e hora, ninguém sabe. O que nós sabemos é que Jesus vem, é que a palavra de Deus vai se cumprir cabalmente e em breve. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra, disse Jesus, ela não há de passar. Glória ao nosso Deus, a inerrante palavra de Deus teve, tem e terá o seu fiel cumprimento. Segundo ponto, na revista, a necessidade de vigilância. Sabendo deste fato, qual fato? Jesus vem. Tendo conhecimento desta verdade, qual verdade? A segunda vinda de Jesus é uma realidade, é um fato escriturístico que vai se cumprir. Então, sabendo desta verdade, qual é a necessidade que todos nós temos? É a necessidade da vigilância. O Senhor Jesus, encerrando o sermão profético,
sermão profético está escrito em Mateus, capítulo 24 e o capítulo 25. Está escrito também em Lucas, capítulo 17, capítulo 21. E também está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 13. É chamado sermão profético porque todo o seu conteúdo é de profecias. Profecias já cumpridas, profecias que estão se cumprindo, profecias que ainda vão se cumprir. Nenhuma delas cairá por terra. E o último versículo do sermão profético, na citação do Evangelho sinótico de Marcos, capítulo 13, e o versículo 37, está a recomendação final de Jesus para os ouvintes, para os seus discípulos e também para nós ainda hoje. E qual é a recomendação? Marcos, capítulo 13, versículo 37. As coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Sim, amados irmãos, Jesus recomenda a que vigiemos. Eu estou frisando, eu estou destacando o conselho de Jesus para nós. Marcos 13, 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. O que é vigiar? É estar precavido, é ser cuidadoso, é estar de sobreaviso, é estar de sentinela na torre de vigia. Quantos estão desapercebidos? Quantos estão descuidados, negligentes, desavisados? Mas Jesus nos diz: as coisas que vos digo, digo-as a todos. É necessário vigilância, porque Jesus virá. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que ele virá. Jesus disse acerca daquele dia: ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. É claro, convém fazer uma observação e dando a devida explicação desse texto. É claro, Jesus disse acerca daquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas é claro, evidentemente, Jesus sabe o dia e Jesus sabe a hora. Quando ele diz que o Filho não sabe, na sua condição humana, porque ele havia se esvaziado, abdicado de sua condição divina, mas é claro
evidentemente, trazendo à lembrança o que vocês já sabem. Depois que Jesus ressuscitou, após 40 dias, ele foi assunto aos céus, foi glorificado, e ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É claro, é evidente que se a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, evidentemente que Jesus sabe o dia e Jesus sabe a hora. Bem, nós não sabemos. Existem até, ou existiram no passado, falsos profetas, falsos líderes, falsas seitas que chegaram a anunciar o dia da vinda de Jesus. Todos que entraram por esse caminho foram decepcionados. Não há uma pessoa aqui na terra, e nem houve no passado, e não há no presente, e não haverá no futuro, nenhum homem, nenhum ser humano que tenha a capacidade de prever o dia e a hora da segunda vinda de Jesus. Todos que marcaram datas foram decepcionados, foram envergonhados. Graças a Deus que este segredo não é reservado a nós. E porque nós não sabemos quando será o dia, quando será a hora, é uma razão a mais para nós estarmos vigilantes. É uma razão a mais para nós termos uma vida de mais cuidado. Porque devemos vigiar, porque Jesus está voltando. Porque devemos vigiar, porque se aproxima o momento glorioso da segunda vinda de Jesus. Porque devemos vigiar para não esfriar na fé. Porque devemos vigiar para não cairmos em tentação, porque devemos vigiar para combater os falsos mestres, os falsos profetas, as seitas, as heresias, porque devemos vigiar para que possamos estarmos cada vez mais preparados. Mais uma vez, eu destaco a saudação da igreja no primeiro século: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Terceiro ponto da lição: vivendo com fidelidade. Sim, meus irmãos, sabendo que isso é uma realidade, sabendo que a segunda vinda de Jesus é um fato, sabendo que a segunda vinda de Jesus em breve se dará, devemos vigiar sempre, mas devemos também viver uma vida com fidelidade. A fidelidade é indispensável àqueles que desejam participar da segunda vinda de Jesus, seja na ressurreição dos mortos, seja
no traslado, o arrebatamento da igreja. É necessário uma vida de fidelidade. A fidelidade é algo que não é muito fácil, que só podemos cultivar na nossa vida mediante a ação do Espírito Santo habitando em nós, nos guiando a toda a verdade, para que possamos renunciar às concupiscências mundanas, a fim de que possamos viver neste presente século sóbria, piedosamente, aguardando a bendita esperança da igreja. Fidelidade é algo que nós devemos cultivar na nossa vida. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra, fidelidade à igreja, fidelidade no matrimônio, fidelidade nos negócios. Bom, o apóstolo João, recomendando a Gaio e ao mesmo tempo dando graças a Deus, ele recomenda, a recomendação vale também a nós, para que sejamos fiéis em tudo. A Bíblia fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Significa dizer, ainda que custe a nossa vida, é necessário manter a fidelidade a Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 6, está escrito: muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Devemos, prezados irmãos, procurar a cada dia e cada vez mais termos uma vida em fidelidade, com fidelidade, servindo a Deus com sinceridade e inteireza de coração. Deixa eu ler um pouco aqui esse tópico na revista. Terceiro ponto: vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Primeiro tópico do terceiro ponto, ele traz uma definição de fidelidade. É a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia, ou seja, são raízes da mesma nomenclatura da palavra: lealdade, verdade, fidelidade, e é o mínimo que Deus espera de cada um de nós. Livro do
capítulo 42, versículo 5. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Sim, amados irmãos, Deus é a testemunha da verdade e da fidelidade. Sejamos leais, sejamos autênticos, sejamos verdadeiros, sejamos fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo, recomendando ao obreiro Tito, ele diz, mostrando toda a boa lealdade. Tito deveria ser ele mesmo exemplo dos fiéis em tudo. Nós devemos ser exemplos para o rebanho, exemplo de sinceridade, exemplo de verdade, exemplo de lealdade, exemplo de fidelidade. Eu costumo dizer, é frase minha, que eu adoto como filosofia de vida, eu acredito e defendo este princípio. Eu prefiro ser criticado dizendo a verdade do que ser aplaudido falando mentiras. A verdade a qualquer preço. Paulo diz a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, mostrando toda a boa lealdade. Nesta época de tantos maus exemplos, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão, Jesus é a nossa maior reverência e a nossa maior referência também. Razão pela qual o autor sagrado da Epístola aos Hebreus, ele nos recomenda, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo, falando aos irmãos coríntios, ele diz, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. É uma exigência, é um requerimento, é uma obrigação de cada um, principalmente aqueles que estão em eminência, de ser exemplo em tudo, inclusive, principalmente, exemplo de lealdade, de sinceridade, de verdade, de fidelidade. Aqui na lição é destacado um dos atributos morais do nosso Deus, que é a fidelidade. E Deus exige de nós também fidelidade. A fidelidade como virtude cristã, que nós devemos cultivá-la, que nós devemos demonstrá-la na nossa vida
e no nosso dia a dia. A fidelidade como virtude, e é uma das virtudes proeminentes, através do fruto do Espírito que é produzido em nós, fidelidade. Amados irmãos, peçamos a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos capacite, para que Ele nos ensine, guiados pelo Espírito, para que possamos demonstrar frutos pacíficos de justiça, exalando o bom perfume de Cristo e mostrando no nosso dia a dia e nas nossas relações interpessoais a lealdade, a fidelidade. Conclusão na revista. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a sua vida. Eis o desafio que está posto diante de cada um de nós, o de ser fiel e leal a Deus em toda a nossa vida. Quem é fiel a Deus é fiel à palavra, é fiel ao cônjuge, é fiel nos seus votos e compromissos, é fiel em suas relações, é fiel em seus negócios, é fiel na palavra, é fiel em tudo. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para a entrada no reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua segunda vinda. Ao ascender aos céus, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que de vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus vem, preparemo-nos para este encontro glorioso, que os nossos olhos estejam voltados para a bendita esperança. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Que Deus, em Cristo, nos abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em Cristo Jesus e porque Ele vive. Amém. Caros irmãos,